Hoje aqui a gente provocando você numa reflexão polêmica, né? Algo que não é simples, algo que o Brasil inteiro tem falado, inclusive lá no Congresso, etc., que é a questão da religião na escola, o ensino religioso nas escolas, né? Ele deve existir? Como deve ser esse tipo de ensino nas escolas? Como que efetivamente pode se fazer diferença, né? E talvez a grande questão seja assim, as escolas públicas, elas deveriam ter ensino religioso? Que tipo? Gente, o que é religião? Rubem Alves responde, né? Rubem Alves responde o que é religião, né? Vai ser o grande problema, né? Há pouco tempo a gente teve um juiz aí, que inclusive se retratou depois, dizendo que Candomblé e Umbanda não eram religião, porque não tinha livro e não tinha doutrina, né? E depois ele se retratou, porque ele viu que foi realmente uma grande besteira, né? Eu acho o seguinte, eu acho que a religião, a gente aprende mais pela função que ela tem do que pelo que ela é, né? Eu acho que, pelo menos eu estou falando do ponto de vista ideal, né? Não sei se é o que a gente tem visto por aí, né? E não visto por aí lá no Oriente Médio, não visto por aí no Brasil, né? Eu acho que a religião tem muito mais uma função de agregar pessoas, né? Para que elas se conheçam sua doutrina, conheçam o seu relacionamento com o seu Deus, porque tem religiões que têm outros deuses e vários deuses, ou nem tem Deus, como o budismo, né? Conheçam esse seu Deus e percebam de que maneira aquele ensinamento e aquela congregação podem fazer com que elas sejam pessoas melhores, e melhores na vida com outras pessoas que não são da sua religião. No encontro, porque a gente falava aqui há pouco, né, no intervalo, sobre essa questão da diversidade, né? Como o Brasil sempre foi um país que se vangloriou da sua diversidade, ou seja, aqui pode tudo. Aqui pode andar uma pessoa de véu muçulmano na rua. Aqui pode ter uma pessoa que frequente um terreiro. E essa diversidade, esse encontro da diversidade, é um encontro que se dá no meu ambiente de trabalho, no supermercado, no trânsito. Então, eu convivo com pessoas que são completamente diferentes de mim. E eu acho que a religião tem essa função, de ensinar a viver nesse mundo e tornar esse mundo cada dia melhor. Tá, mas eu queria falar não da função da religião dentro. A minha pergunta agora, né, ela é mais dirigida para isso. É conceito mesmo. Se a gente for lá no dicionário para chegar lá e ver o que é religião, como é que se define religião? Por quê? Porque me parece, mais uma vez, que por aí começa uma grande confusão, uma grande mistura dessas questões. E a gente discute. Não pode ter ensino de religião, mas a gente está falando de outra coisa. A gente está falando, não pode ter ensino da função da religião, talvez. Etimologicamente, né, religião tem a ver com religare, né? É claro que existem várias definições, mas a mais tradicional, a mais comum, é aquela que vem do latim, religare, que quer dizer religar o homem com Deus, ou com um ser superior, talvez consigo mesmo, né? com ele mesmo. Então, acho que a ideia da religião teria essa busca, né, do sagrado como uma forma de religar, né, de fazer com que o homem volte a um status, né, de alguém melhor, se algum dia ele já foi e perdeu por alguma razão. Talvez isso cabe mais dentro de uma visão cristã, né, da questão de uma queda e de uma tentativa de religar o homem com o Criador. Mas essa seria mais ou menos a raiz etimológica da palavra, mais aceita, mas também um conceito até mesmo dado, se eu não me engano, não tenho certeza agora, por Agostinho. Ele é um dos pais da igreja que vai fazer uso desse termo no sentido de religar o homem com Deus. E que Agostinho ele já vai levar para a questão dentro do campo do cristianismo, do campo da fé. Porque os estudiosos das religiões, eles vão definir religião também como aquele conjunto de símbolos, comportamentos, doutrinas, fé, rituais, etc. Símbolos, de modo geral, exato, mas que são um conjunto de coisas que vão expressar essa questão da fé, dos caminhos adotados, etc., do porquê, da razão dessa simbologia. Você sabe que por muito tempo eu não admitia, não conseguia admitir a questão da capoeira como
sequer um instrumento de evangelização. Eu achava terrível, eu achava que não fazia sentido, porque eu efetivamente estava presa eu tinha aprendido a origem da capoeira, né? Cada movimento da capoeira, o que significava, para que ele servia, feito para homenagear o Deus tal, para reverenciar o Deus tal, para fazer isso, para fazer aquilo. E eu ficava pensando como é que um negócio desse pode ser usado para evangelização, como é que a gente pode pegar e trazer isso e usar dentro de uma igreja. Eu às vezes, se eu ouvia o som, né, do berimbau, daquela coisa toda, aquilo já me incomodava, porque eu dizia, gente, está tudo errado, né? Quando, na verdade, todas as coisas, em última instância, ou em primeira instância, elas são criadas por Deus e elas podem servir, sim, ao reino de Deus e para a gente poder remeter a Deus. Eu estou falando isso porque queria ouvir vocês nesse sentido de, será que se as escolas adotassem o ensino de religiões, nas escolas nós tivéssemos o ensino das religiões, nesse sentido do que elas são, do que elas representam, de origem da religião, não necessariamente no sentido da fé, da doutrina que se professa, mas será que isso poderia minimizar o preconceito, o racismo, a discriminação existente entre religiões? Será que isso poderia levar a um conhecimento maior e aí sim uma convivência mais pacífica da humanidade? Eu acho que sim, eu acho que como o Nilson falou, da religião como fenômeno, né? Sim. O outro problema seria enfrentar quem ensina isso. É isso que eu ia... De que maneira ensina isso? Porque nós somos todos seres humanos que temos uma visão do mundo. Né? Tem um teólogo, que é o Leonardo Boff, que eu gosto muito da frase que ele diz assim, o ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Todo ponto de vista não. Então apenas a vista de um ponto. Quem ensina de que maneira? Porque o ideal seria isso. Né? O entendimento da história das religiões. Religião, realmente, como a gente falou, é um fenômeno de explicação do mundo muito antigo. Né? O homem recorre para explicar o mundo e suas relações com a natureza, consigo próprio, com o outro, pelo viés do discurso religioso há muitos anos. Né? Então, entender, pelo menos no Brasil, as grandes matrizes religiosas, né, seria muito interessante. Não sei se um professor de história conseguiria abarcar tudo isso, já que ele também tem que ensinar currículo outra história que não é religiosa. Seria interessante. E aí teríamos que enfrentar o problema de como ensinar isso, né, numa sociedade cada vez mais predominantemente cristã, inclusive do ponto de vista dos docentes. Né? Hoje a gente tem muitos professores, mas seria uma maneira de, pelo menos, você minimizar a estranheza pelo outro. Você não estranharia mais porque você conheceria. Você pode não concordar com o outro. É diferente isso. Perfeito. Mas não vou discordar porque eu não conheço. Exato. Eu vou discordar porque é uma doutrina diferente da minha e eu não quero conviver com essa doutrina. Eu posso optar por isso. Mas eu não posso estranhar por total desconhecimento, que é o que eu percebo muito por aí. Quando a gente começa a conversar com alunos, né, eles falam, não, porque o Islã agora que está tão em moda, né, nem mais os afro-brasileiros estão em moda, tanto quanto o Islã, é um total desconhecimento do que é o Islã e do que são os muçulmanos. Os próprios muçulmanos, o pessoal do Islã, eles têm dito, olha, esse pessoal que está fazendo esse terrorismo todo aí, que está matando, eles não nos representam. Isso não é a religião islâmica. Assim como acontece, como terreiros são destruídos por pseudos evangélicos, nós não podemos dizer que aqueles evangélicos que destruíram determinados terreiros representam a igreja cristã evangélica, geral. Né? Como quem chuta o santo, representa, não representa? Onde é que a Bíblia ensina a fazer qualquer dessas questões? Por exemplo, não ensina. Então, isso não seria a essência do ensino religioso. Mas assim, quem é que hoje vai ensinar as diferentes religiões na escola quando há a opção? O problema não é o mesmo? Então, acho que ele tocou num ponto muito central.
quem é que ensina. Não existe neutralidade por parte de escola, por parte de professor, nada é neutro, essa que é a grande verdade. Então, o conhecimento religioso, ele entra como um conhecimento integral, né? Ou seja, quando você vai para a escola, você aprende todo o conhecimento, não apenas a ciência em si, mas as tradições que formam determinada cultura, determinada cosmovisão de um povo, de um país, enfim. Então, eu acho que deve ter melhorado um pouco, não tenho certeza, mas durante muito tempo o marxismo, por exemplo, ele predominou nas universidades, né? E ainda em algumas universidades públicas, né, predomina. O professor que é formado por uma universidade que faz praticamente uma lavagem cerebral para o camarada se tornar um marxista, e aí se ele adota todos os pressupostos marxistas, como por exemplo o ateísmo, quando ele for abordar a questão religiosa na escola, ele vai trabalhar no campo de vista fenomenológico, mas sempre de uma maneira muito crítica. Ele vai sempre ressaltar aquilo que houve de errado, aquilo que a igreja fez, como por exemplo a Inquisição, seja católica ou protestante. A gente acha que a Inquisição só foi praticada por católicos, os protestantes também fizeram. Serão ressaltadas sempre o lado negativo da religião. Então, assim, tratando-se de currículo, você já contempla essa questão de estudar todas as religiões. Basta o professor ser competente e ter tempo, né, também, porque o currículo é extenso. Contempla no currículo, né, Nilson? Contempla no currículo, isso. Agora, essa que é a questão, na didática. O ensino religioso, ele teria, na verdade, essa função de abordar, propriamente dito, a religião. Agora, se você adota o ensino religioso como fenômeno, você vai apenas abordar, por exemplo, ritos de iniciações, né? Você vai abordar como que é o rito de iniciação no judaísmo, como que é um rito de iniciação no cristianismo, enfim, em outras religiões também. Quando você trabalha o campo da religião confessional, o que está sendo considerado não é apenas a questão de estudar a religião, mas é tentar fazer com que aquele aluno ele tenha determinados valores a partir da leitura da religião que ele professa. Então, por exemplo, no município você tem como primeiro bimestre a questão da identidade, quem eu sou. Se você trabalha, por exemplo, dentro do campo dentro de uma área cristã, como por exemplo catolicismo ou igreja evangélica, você vai abordar quem eu sou a partir do quê? A partir da criação do homem, o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Então você não vai trabalhar apenas o fenômeno, mas você vai trabalhar os valores. Olha, quem Deus é? Deus é bom, Deus é justo. E aí você começa a pensar, se eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, esses valores que estão em Deus precisam também estar, né, no ser humano. E aí você começa a trabalhar valores, não apenas a questão de doutrina ou de história da religião, mas de valores a partir de uma determinada religião. Eu acho interessante essa proposta também da confessionalidade, só que na prática ela é difícil, mas tem que se debater, tem que se pensar, para não se tornar um proselitismo, mas quando você trabalha da maneira como está sendo proposta pelo próprio município, eu acho que é algo que vem agregar. Uhum. Eu acho que o fundamental é isso. Primeiro, é a gente começar a perceber que o professor não é neutro. Nenhum, nem quando eu ensino matemática, nem quando eu ensino física, eu vou defender uma, porque a física tem várias teorias, eu vou defender uma, né? E quando eu ensino a outra, eu vou tender a ensinar a outra defendendo a minha. É que não tem jeito, como é que você diz? Um ponto, não foi você que disse, mas ponto de vista de um ponto. É apenas vista de um ponto, porque não tem jeito, né? Qualquer coisa que seja colocada, ela vai ter a participação, a influência daquele que está colocando, né? A menos que você faça citações, né? Alguém falou isso e pensa assim. Caso contrário, aquilo que eu penso, a forma que eu vejo a vida, ele sempre vai influenciar naquilo que eu estou dizendo, naquilo que a gente está oferecendo. A grande questão é que, como a gente tem uma estrutura de sociedade cristã, essa que é a questão, os valores são cristãos, judaicos cristãos, da bondade, né? do ajuda ao próximo. Aí, quando eu me deparo, por exemplo, uma religião tão nossa brasileira, como a afro-brasileira, com um orixá que mata, um orixá que quebra a perna da pessoa, eu começo a pensar que, olha, se eu tenho minha noção de Deus como Deus bom, e se tem isso, né, um orixá, uma entidade que faz isso, só pode ser o demônio. Só pode ser ruim, sem perceber que é uma outra estrutura de religião, uma outra estrutura de ritual, outra visão de mundo. De visão de mundo. Eu acho que você, pelo menos, conhecer essa outra, sem ser realmente proselitista, sem tentar
impor a doutrina, mas conhecer pelo menos esses grandes sistemas religiosos que estão no Brasil. Não adianta ficar estudando shintoísmo, porque a gente não tem shintoísmo no mas Brasil. Eu acho que a base também passa pelo preconceito racial. Por exemplo, quando eu vou trabalhar mitologia grega, os alunos gostam. São vários deuses. Poseidon, eu trabalho com Percy Jackson, com Fúria de Titãs, enfim. Então, quer dizer, eles acham aquilo ali interessantíssimo. Agora, quando você vai trabalhar a religião da África, aí você fala o mito da criação de acordo com a visão ali dos orixás, aí há um preconceito. Professor, isso é macumba, que não sei o quê. Mas por quê? Porque eu acho que não é apenas uma questão religiosa, há uma questão também de preconceito, racial mesmo, com relação por ser uma religião da África e pela questão também de como que o negro ele é pensado no Brasil, sempre a partir do negro vem para cá como escravo, enfim, eu acho que isso é muito complicado. Quando eu era criança, eu não era protestante, então o número de evangélicos era um número muito pequeno nas escolas. E eu percebia que os evangélicos sempre eram zoados, sempre qualquer piadinha era em cima de evangélico. Invertemos isso, né? Hoje você tem o inverso. Se eu não me engano, o IBGE mostra que no Rio, por exemplo, a Baixada é um número de maior... A maioria é evangélica, né? Quando você chega numa sala de aula, a maior parte do aluno é evangélico. E aí, quando tem algum aluno que ele fala que é o bandista ou candomblecista, ele sofre bullying, ele sofre preconceito. Pois é, mas isso é o que o Evangelho indica para ser feito? Isso é o problema do ser humano de intolerância. Pois é, mas aí, será que também não é falta de conhecimento da própria doutrina, da própria palavra de Deus, daquilo que a Bíblia ensina? Afinal de contas, o que é ser evangélico? O que é uma religião? Para que serve uma religião? Se não para regular também, quer dizer, nos religar com Deus, mas também para regular as nossas relações aqui na Terra, né? E com as outras pessoas. Eu já preciso ir para o intervalo, a gente já estourou. Eu vou para o intervalo e a gente volta já, porque eu queria comentar com vocês também uma pesquisa que foi feita com jovens, né? E foi perguntado aos jovens o que os jovens gostam de fazer no final de semana. E o resultado dessa pesquisa, surpreendentemente, foi: eu gosto de ir à missa, à igreja, o meu encontro religioso. Os jovens gostam de ir à igreja. É interessante, né? Porque em vários momentos a gente tem dito, o jovem, quando ele chega nessa idade, ele se afasta de Deus, porque exatamente como ele não tinha conceito nenhum, agora qualquer outros conceitos na universidade, eles chegam e preenchem a cabeça desse jovem para dizer, olha, Deus não está com nada, né? Mas essa pesquisa tem indicado que os jovens a preferência dos jovens é ir à igreja. O que mudou? O que pode estar acontecendo com os nossos jovens e nos nossos espaços religiosos? Intervalo. Cabeça pra cima.